Hoje é o Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais aí, os irmãos que ainda não recebeu aí essa felicitação, mas eu creio que é impossível isso, né? Mas glória a Deus. Aqui no livro de Salmos, capítulo 89, eu gostaria que nós meditássemos um pouco aqui nessa palavra para a nossa edificação. Salmo 89 é um salmo muito lindo, é um salmo de Davi, né? É um salmo para Davi, né? Uma declaração que Etã, os Ezraíta, faz acerca do chamado de Davi. Versículo 20, não vamos ler o salmo todo, mas nós vamos ler o versículo 20. Até o versículo 24. Salmos 89, versículo 20 ao 24. Todo mundo achou? Diz assim: encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Amém? Estamos extraindo aqui uma pequena parte desse lindo salmo, mas o que eu quero falar realmente é justamente sobre isso que o salmo está dizendo. Amém? Vamos orar, porque é necessário que nós oremos, né? Para que o Espírito Santo fale em nosso coração. Deus, obrigado pela sua palavra, por cada um que está aqui na igreja, pelos irmãos que estão vendo pela live. E o Senhor fale com cada um de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus. Que o Senhor ministre o que é o desejo do coração do Senhor ao nosso coração nessa noite. Eu sei que o Senhor tem propósito para as nossas vidas, tem chamado específico para nós, e nós queremos viver dentro desse propósito, Senhor, dentro desse chamado do Senhor para a nossa vida, e não desviar dele nem 1 milímetro, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas nós precisamos do Senhor abrir os nossos olhos, dar a direção, para que tudo isso aconteça em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero falar aqui, irmão, sobre o propósito da unção. O propósito da unção de Deus na nossa vida. Deus, Ele dá um chamado para nós. Ele tem um chamado para nós específico. Deus sabe por que Ele chamou cada crente, para que Ele chamou cada crente, qual é o propósito dele com a vida de cada um. Deus, Ele não nos trata assim como se estivesse vendo todo mundo do mesmo jeito. Não. Tanto é que a Bíblia fala de dons, a Bíblia fala de ministérios, a Bíblia fala de chamado, a Bíblia fala de talentos. Então a Bíblia classifica, né, são várias classificações que a Bíblia traz
e que se encaixa na nossa vida. Então, no texto específico aqui, Deus, ele fala: encontrei Davi, meu servo, e com meu santo óleo ungi. Encontrei Davi, meu servo, e com meu santo óleo ungi. E o salmista está falando sobre várias coisas que iria acontecer na vida de Davi a partir dessa unção de Deus na vida dele. E o que a unção de Deus na vida de Davi conferiu a ele? Várias coisas. Várias coisas. Ele podia contar sempre com o auxílio de Deus. Ele podia contar sempre ser chamado servo de Deus. Ele podia contar sempre com a força de Deus. Ele podia contar sempre com a mão de Deus sobre a vida dele. Ele podia contar sempre que seria livre das aflições que o inimigo levantasse contra ele. Ele podia contar sempre que seria livre do engano. Podia contar que ele teria vitória sobre os inimigos. Que a bondade e a fidelidade de Deus estaria sobre a vida dele. Nós vemos isso no versículo 19, no 20, no 21, no 22, no 23. Todos esses versículos falando de que Davi podia contar a partir dessa unção de Deus na vida dele. O poder influenciador de Deus chegava onde Davi chegava. Ele influenciava, porque essa unção trazia a influência de Deus no ambiente onde ele estava. E Deus se fazia presente aonde Davi chegava. A unção de Deus estava sobre ele. Poder para salvar. Poder para ter autoridade. Poder para liberar promessas para a sua casa. Então Deus fala: eu encontrei Davi e eu ungi ele com meu óleo. O que Deus traz no meu coração para a nossa meditação agora, nesse momento, é que nós estamos precisando nesse momento que a unção de Deus, a unção que vem do Espírito de Deus, ela seja aumentada dentro de nós. Ela cresça. A unção precisa crescer na nossa vida. A unção de Deus precisa crescer, porque quanto mais aumenta a luta, mais unção, poder para vencer nós precisamos. E nós estamos enfrentando os nossos dias lutas. Então, qual é a necessidade nossa maior nesse tempo? É de ter uma unção maior, transbordante na nossa vida. E essa unção vai trazer auxílio de Deus, mostrar que somos servos de Deus, trazer a força de Deus, a mão de Deus, trazer livramento, trazer vitória e nos livrar dos enganos do inimigo. A unção de Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Reis, 1 Samuel. 1 Samuel é o texto. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 6 diz assim: sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido.
Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Davi, Samuel, ele está aqui agora na casa de Jessé, debaixo de uma direção de Deus, porque Samuel, ele tinha uma unção de Deus na vida dele, para ungir os reis da época dele, e ele agora na direção de Deus, vai na casa de Davi para ungir um rei para o lugar de Saul, na casa de Jessé. Então ele entra, e quando ele entra com Jessé, com os irmãos de Davi, na casa de Davi, ele atenta logo para Eliabe e fala: está aqui o ungido do Senhor. Ele olhou para a aparência, ele olhou para o exterior, ele olhou para aquilo que agradava aos seus olhos e disse: pronto, foi mais fácil do que eu pensava, está aqui o ungido do Senhor. Então ele pega o chifre de carneiro com óleo e ele vai derramar sobre Eliabe, e o Senhor disse: não atentes para a sua altura, não atentes para o seu exterior, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Deus, quando Ele olha para nós, o que Ele vê em nós? Ele vê o nosso coração e não o nosso exterior. Não vê o nosso exterior, Ele vê o nosso coração. E o que tem no nosso coração? O que tinha no coração de Eliabe, que o Senhor disse: não, eu rejeitei. O coração dele não era um coração quebrantado, era um coração soberbo, era um coração orgulhoso, era um coração cheio de si. Ele olhava para ele e achava que era o tal, desprezava todos. E Deus disse: eu rejeitei. Eu não cabo no coração dele, eu não cabo na vida, não caibo na vida dele. Tem como? Então Deus o rejeitou, porque Deus não vê como nós vemos. Os olhos do Senhor, Ele prescruta o nosso interior. Ele conhece o nosso coração. Deus sabe o que está lá dentro de cada um de nós. Então, o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então isso significa que Deus não erra nunca. Deus nunca erra quando Ele levanta uma pessoa, que Ele levanta, quando Ele escolhe uma pessoa, que Ele escolhe, porque Deus garante aqueles que Ele levanta. Deus sustenta aqueles que Ele coloca de pé. Deus fortalece. Deus falou com Jeremias: não temas diante dele, eu te levantei como uma cidade fortificada, como um muro. Eles vão pelejar contra ti, mas não te resistirão, porque eu sou o Senhor teu Deus para te guardar. Você vai plantar o que eu te mandar, você vai arrancar o que eu te mandar. E falou com ele: antes de você nascer, eu te ungi e eu te separei para ser profeta das nações. Olha, irmãos, Deus levantou, aleluia. E aí, ninguém derruba quem Deus levanta. Ninguém. Por isso que, se Deus, através do engano de Samuel, levanta Eliabe no lugar de Saul, no lugar de Davi, seria uma outra tragédia para Israel. Mas Deus disse: não.
O homem vê o exterior, o Senhor olha o coração. Aleluia. E naquela época, Deus não podia colocar a sua unção, o seu espírito na vida de um homem cheio dele mesmo, cheio de tudo que não ia agradar a Deus, porque seria fracasso. Porque naquela época o Espírito não era dado a todas as pessoas. Era aquela pessoa que Deus apontava, escolhia e falava, é ele. E se o Espírito estivesse na vida de um outro, ele sairia e ia para aquela vida. Por isso que chamou Jessé Abinadab, fez passar diante de Samuel. Nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar. Porém Samuel disse, tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu a estes. Olha, o que é uma pessoa estar na direção de Deus? Está na casa, 7 filhos, Deus mandou ungir um, passa todos os filhos, e ele tinha certeza, Deus não escolheu a nenhum desses. O que ele disse, irmão? Nenhum. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Aleluia. Então mandou chamá-lo. Deus mandou ungir e mandou chamar. Amém, irmãos? Aleluia. Mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Olha o que aconteceu no versículo 14. Versículo 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. E aqui nós vemos que como que a unção de Deus faz a diferença na nossa vida, nosso ministério, nosso chamado, como que ela é divisor de águas, como ela é decisiva na nossa vida. A unção de Deus para o cristão, ela é tudo na vida dele praticamente. Tudo ali na vida do cristão, essa unção de Deus. Saul agora se via vazio, atormentado, perturbado. E então ele fala para Jessé, me manda um dos teus filhos, Davi, o que sabe tocar. E Davi vai para a casa de Saul para expulsar os demônios de Saul. Quando o espírito atormentava, Davi tocava a harpa e o espírito saía. Davi tocava a harpa, e os demônios que estavam atormentando Saul saía, porque havia unção sobre a vida de Davi e unção no louvor que era liberado através da sua harpa, porque Deus estava na vida dele. Quando
o salmista, no Salmo 89, ele está dizendo: encontrei Davi meu servo, achei, aqui ele, encontrei Davi meu servo. Ele está remetendo a lembrança, ele está voltando. Esse momento, é como se Davi estivesse perdido entre os seus irmãos, escondido entre os seus irmãos, deixado de lado na sua família, não visto, não percebido, não notado da primeira vez, não percebido quando se chega logo ali. Ele podia estar escondido aos olhos do homem, mas nunca aos olhos de Deus. Quando Deus quer levantar alguém, e quando Deus levanta, Ele encontra essa pessoa. Não adianta. Encontrei. O texto dá uma ideia que Jessé não fez caso nenhum de trazer Davi. Não é porque talvez havia maldade do seu pai contra ele, mas talvez porque, por ser ele novo, pequeno, ele fala: olha, se Deus não me escolher o Eliabe, o Samar e tal, né, os outros, Davi é que não vai escolher mesmo. Se Deus não chamar esses meus filhos, que são maiores, mais bonitos, mais velhos, mais experientes da vida, já faz parte do exército, já tem experiência, se não chamar, não vai chamar Davi. Então para que eu vou trazer Davi? Deixa as ovelhas lá, deixa o campo, deixa ele lá, cuidando das ovelhas. Mas vê como Deus, Ele olha para o nosso coração, para o coração, e Deus escolhe o mais pequeno. Ele escolhe aquele que não estava ali na reunião da família. Ele escolhe ele: achei Davi meu servo, aleluia, com o meu santo óleo ungir. É isso que faz a diferença, irmãos. O que eu disse no início aqui, que o pequeno, ele vai continuar sendo pequeno, o fraco vai continuar sendo fraco, mas quando ele recebe a unção de Deus na sua vida, a força de Deus levanta o pequeno e fortalece o fraco, ajuda o cansado, leva para a vitória o que não tinha nenhuma expectativa de ser vencedor. Leva, Deus levanta e leva, porque o que faz a diferença é isso, é o santo óleo de Deus sobre a cabeça da pessoa, porque aí toda a força de Deus recai sobre aquela pessoa que Deus ungiu. Por isso que o Senhor está dizendo: com o meu santo óleo ungi. E aí, o versículo diz na sequência: a minha mão será firme com ele. A mão do ungido é pequena, mas a mão do Senhor é grande. A minha mão será firme com ele. Lembra que Davi um dia, ele entrou no campo de batalha, e ele lutou contra os inimigos de Israel, até a espada ficar pegada na mão dele? Davi, ele entrava para lutar, só ele e mais um dava vitória para todo Israel. Ele e Samar. Olha, irmãos, a minha mão será firme com ele, e o meu braço o fortalecerá. O fraco continua sendo fraco, o humilde continua sendo humilde, o pequeno, pequeno, mas o braço do Senhor é forte. Precisamos da mão de Deus na nossa vida, e a mão de Deus, ela vem com a unção de Deus na nossa vida. O braço de Deus vem nos ajudar e nos fortalece. E o versículo 22 é tremendo: o inimigo jamais o surpreenderá. Jamais, jamais o inimigo vai conseguir derrubá-lo. Jamais. Aleluia. Olha aí: nem há de afligir
o filho da perversidade, esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. E mais, irmãos, vamos lá. A minha fidelidade, a minha bondade hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Em meu nome ele vai crescer. Ele vai crescer. Deus pega o pequeno e no nome dele faz ele ficar grande. Pega o esquecido, o rejeitado, e em nome dele faz ele ter todo o poder. Irmãos, a obra de Deus na vida de Davi é uma obra tão tremenda e mostra o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que entrega a sua vida totalmente para Ele. Totalmente para Ele. E é isso que nós precisamos. E é disso que nós precisamos. É de nos voltarmos totalmente para Deus, reconhecendo o nosso pecado. Tem um hino que eu gosto muito, do filho do Luciano Subirá. Como pode me amar, Deus, sabendo os meus pecados? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho? Deus, Ele pega a gente assim, mas Ele não deixa a gente assim. Amém? Ele não deixa, Ele vai tratando a nossa vida, Ele vai transformando, abençoando, e vai aumentando o poder dele nas nossas vidas. Ele vai agindo na vida dos ungidos dele, seus ungidos. Então nós assistimos isso na Bíblia, nós vemos isso na Bíblia acontecer na vida de Davi, um homem pequeno, mas foi encontrado por Deus, rejeitado pela família, encontrado por Deus e levantado para ser o maior rei de todos os tempos. O maior rei, o rei da nação de Israel. Aleluia! Amém, irmãos? Quando eu disse aqui, é isso que nós precisamos, que a unção de Deus aumente na nossa vida. Sabe por que nós precisamos, irmãos? Porque há muita fraqueza em nós, há muita tentação rondando muito perto da sua vida. Há muitos ataques diabólicos contra a sua casa, contra a sua vida, contra os planos de Deus para você, para mim, para nós. Há muitos inimigos. O apóstolo Paulo diz que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, príncipe deste mundo tenebroso, hostes infernais da maldade, nos lugares celestiais. Então, ele fala que há uma batalha espiritual, porque o inimigo, ele quer derrubar, destruir, acabar. Agora, nós iremos conseguir vencer todos esses inimigos vazios, na força da carne, com a mão pequena, com o nosso braço, com a sabedoria da carne? Não vamos. E por isso que ele começa o texto em Efésios 6:10, e finalmente, irmãos, fala para todos: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele está dizendo que há um Senhor, que é o Senhor Todo-Poderoso, que tem todo o poder para nos ajudar a vencer. Como Davi ia vencer Saul, como Davi ia vencer os filisteus, como ele ia vencer todos os problemas dentro da sua própria casa, que ele teve uma família com filhos totalmente problemáticos. Como vencer um dos próprios filhos dele, se revolta para tomar o trono. Como que ele vai vencer? Aleluia! Sabe por que ele venceu o filisteu, o gigante, Saul, toda a investida de Saul, toda a investida?
porque a unção de Deus permaneceu sobre a vida dele, e ela foi aumentando cada vez mais. Amém? Nós temos que cuidar, para que com a nossa caminhada, na nossa caminhada com Deus, a unção do Espírito Santo, ela aumente cada vez mais dentro de nós. Aumente. Às vezes, nós aceitamos Jesus, nós chegamos na igreja, e a gente realmente, Deus ungiu, encheu, selou o coração com o Espírito Santo, quebrou a cadeia, libertou, liberou as promessas, a gente vai caminhando. Mas na medida do tempo, nós vamos parando de crescer em Deus. E a palavra nos manda crescer na graça e no conhecimento. Então a vida cristã é uma vida que ela vai aumentando. Nós crescemos aos poucos, mas nós crescemos. Crescemos. Ou seja, cada dia a unção de Deus aumenta mais. O conhecimento da palavra aumenta mais. Cada dia os olhos vão sendo mais abertos para os propósitos de Deus. A cada dia as coisas vão melhorando para os ungidos de Deus, e não o contrário. Amém? Então, ou seja, a caminhada cristã, ela é uma caminhada de progresso e não de regresso. Não é de voltar, é de avançar. Não é de desistir, é de perseverar. Não é de cruzar os braços, é de lutar. É avançar. Quem cuida dessas coisas? Nós. Por isso que Paulo fala com Timóteo: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isto, salvará tanto a ti mesmo quanto aqueles que te ouvem. Tenha cuidado de ti mesmo, da sua vida espiritual, da sua vida física. Tenha cuidado de ti, cuida de ti mesmo e da doutrina. Palavra. Então, a vida cristã, ela vai sendo cheia cada vez mais. Quem está me entendendo o que eu estou dizendo? Em nome de Jesus? Sim ou não? Gente, ninguém consegue vencer nos dias de hoje se não for pela ajuda do Espírito Santo. Olha o que diz lá no livro de João. Abre aí, por favor. João 14. João 14. Aleluia. 25. Aqui. Diz assim: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se
atemorize. O versículo 26, Jesus disse que, mas o Consolador, em outra tradução ali, ó, ali é uma tradução muito interessante, né? Ali fala, mas o advogado. Algumas traduções falam, tradução fala, mas o ajudador. Então, nós temos o advogado, nós temos o consolador, nós temos o ajudador. Quem é essa pessoa? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará as verdades. Espírito Santo. O que aconteceu na vida de Davi é justamente isso. Quando Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi e unge ele, na mesma hora, aquele pequeno homem, aquele pequeno jovem, o Espírito Santo entra na vida dele. O Espírito Santo entrou com aquela unção na vida dele, e ali o Espírito Santo começou a levantar Davi de maneira poderosa. O primeiro desafio dele já foi lá expulsar demônios na vida de Saul. Segundo desafio de Davi, derrubar o gigante que estava afrontando Israel. Mas ele estava levantado pela força do Espírito Santo. Pela força do Espírito Santo. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. O que o Espírito Santo é? Ele é o nosso ajudador. Aqui está usando a palavra advogado, paráclitos. Porque o paráclitos é alguém que foi colocado do lado de uma pessoa para ajudar ela a vencer. Para ajudar ela a vencer os inimigos, vencer as dificuldades. Então ele é o paráclito, o advogado. Ele foi enviado para nos ajudar. Amém? Para nos dar vitória. Aleluia. Atos capítulo 9, vamos ler mais alguns textos aí. Atos, coloca lá para nós aí, irmão. Atos capítulo 9. Deus é fiel, Deus é fiel. Como está a unção aí no seu coração hoje, irmão? Temos ungidos aqui nessa igreja. Aleluia. Temos ungidos aqui na igreja de Filadélfia. Aleluia. Atos 9, 10. O texto é um pouco extenso, mas vamos ler rapidinho. Que diz assim, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Atos 9, 10. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias. Ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai-te à rua chamada direita, entra na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado Tarso, pois ele está orando. O que Paulo está fazendo nos seus primeiros dias de convertido? Ele está orando. Agora, por que ele está orando? Porque ele está com problema. Ele tinha tido uma visão de Jesus, um encontro com Jesus. Nesse encontro, Jesus falou coisas terríveis e duras com ele, converteu o coração dele, e ele saiu cego. Cego, ele não podia ver. Então Deus está dizendo, ele está orando. Converteu hoje. Ele converteu hoje, Ananias. Mas ele já está lá orando. E ele já teve uma visão. Ele viu
No momento que ele estava orando, que um homem chamado, olha lá, está dizendo, vamos continuar a leitura. Pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ele estava orando, cego, e no momento da oração, Deus deu para ele uma visão, que naquele lugar um homem chamado Ananias ia entrar, ia colocar as mãos sobre a cabeça dele, e ele ia recuperar as vistas. Ele ia voltar a ver. Tudo isso é a unção de Deus. Tanto na vida de Ananias, quanto na vida de Saulo. Olha só. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido acerca desse homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, rei de Israel, perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Olha, de novo, Deus está levantando um dos maiores homens no Novo Testamento, que foi o apóstolo Paulo. Lá no Antigo Testamento ele está usando Samuel, aqui ele vai usar Ananias, que estava em Damasco, que era o que estava mais próximo do lugar que Paulo estava. Ananias era um cristão de Damasco, Paulo estava em Damasco, Pedro, Tiago, João estavam em Jerusalém, a igreja toda em Jerusalém. Deus manda chamar Ananias. Sabe por quê? Porque na hora que Deus precisa fazer algo, Ele vai usar o ungido mais próximo do lugar da necessidade. De maneira que se houver uma necessidade e você estiver ali, Deus vai usar você para resolver aquele problema. E não tem esse negócio, Deus, é como se Ananias estivesse falando: é muito para mim, Senhor. Esse homem é um dos mais perigosos do nosso tempo. O mal que ele tem feito para os teus servos é um absurdo. A fama dele já se espalhou por todos os lugares. E agora o Senhor me manda ir lá orar com esse homem. É armadilha. Ele está se disfarçando para me pegar. Quanto crente tem medo, né? Chama o pastor para orar porque fulano ficou endemoniado. Chama o presbítero, chama o diácono, chama a irmã. Chama não. Vai você mesmo. É ungido ou não é? É ungido ou não é, irmãos? Somos ungidos, irmãos. Então Deus falou com Ananias quando ele falou: Senhor, esse homem aí, olha, é perigoso. Deus disse: vai, porque esse homem aí é vaso. Ele é vaso ungido. Ele vai fazer uma poderosa obra na minha obra. Aleluia. Aleluia. Deus tira um pequeno, Ele tira um rei de um pequeno, de um rejeitado, e tira um poderoso missionário de um poderoso homem perigoso. Ele tira. É Deus que levanta, que converte, que transforma os corações. E não há limite para o agir de Deus, não, irmãos. Ele é Deus. Pois eu lhe mostrarei. E aí no versículo 17, então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre ele e disse: irmão Saulo. Já chamou ele de irmão. Irmão Saulo, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere as vistas e seja cheio do Espírito Santo. Ele me mandou com essa missão. Você vai ficar curado e você vai ficar cheio do Espírito Santo.
Amém, irmãos? Olha que obra que Deus manda Ananias fazer na vida de Paulo. Cura ele através da sua oração e ministra o enchimento do Espírito Santo na vida dele. E a Bíblia diz que então Ananias foi, entrou lá e falou tudo que eu já li aqui. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Escamas. Paulo, ele era totalmente cegado por essas escamas diabólicas na vida dele, nos olhos dele. Ele respirava ódio pelos seus olhos. Ele via e queria matar o cristão, ele tinha muito ódio. Os olhos dele eram carregados de fúria, mas era demônio. Era inimigo na vida dele, tentando destruir a obra de Deus. E é interessante que aqui foi algo literal, escamas. Porque se a Bíblia fala escamas, é porque dava para ver escamas. Eu não quero acreditar aqui que foi algo espiritual, porque senão não tem como falar que é escamas. Ele viu alguma coisa saindo ali, e dentro dos olhos dele como se fosse névoas em forma de escamas. Estava trazendo cegueira espiritual. E aí, irmãos, imediatamente ele se levantou, foi batizado, e depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido. E permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Qual a diferença agora? Agora é um homem que está levantado, alimentado, fortalecido. Toda fraqueza, todo peso do diabo, que é o que a Bíblia diz lá no livro de Isaías capítulo 10, e há de ser que o peso será tirado do seu ombro, o jugo será arrancado do seu pescoço por causa da gordura, e aí o jugo será quebrado por causa da gordura. Outra tradução diz por causa do óleo, outra diz por causa da unção. O peso será tirado, o jugo será quebrado, por causa, quando usa esse termo ali, está dizendo que haverá uma força sobrenatural sobre a sua vida, que tudo que for força contrária vai ser quebrada quando essa força de Deus vier sobre a sua vida. Porque para uma força, uma amarra, uma cadeia ser quebrada, é só quando a outra força superior a essa se manifesta. Porque senão não acontece nada. Então por isso que Isaías estava vendo como se fosse um boi selvagem. Aquela figura de Marcos, que Jesus é visto para os romanos como o homem de dores, o boi selvagem, poderoso, que despedaça o jugo. E Paulo agora está fortalecido. Amém, irmãos? Porque o Espírito Santo está na vida dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem pode dizer amém? Aleluia. Diga, eu preciso desse Espírito. Sabe o que é maravilhoso, irmãos? O Espírito Santo, que era só para eles do Antigo Testamento, algumas pessoas, hoje é para todos nós. Diga, é para mim também. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, amanhã, essa semana, esse mês, esse resto de ano, o ano que vem, os anos seguintes, tem muita coisa para Deus fazer na minha vida, na sua vida. Tem muita coisa para acontecer, tem muita água ainda para passar debaixo da ponte. Por isso nós não podemos dar o luxo
de abrir mão, de buscar o Senhor enquanto se pode achar, de invocar o Senhor enquanto Ele está perto. Sabe, porque quando se levanta a luta, o problema, quem é o nosso refúgio? Quem é o nosso amparo? Quem é o nosso socorro? Se não for o Senhor. Amém? O Espírito Santo está sobre a minha vida, amém? Amém ou não amém? Mas está sobre a sua vida também, irmão. Aleluia, Ele está sobre a nossa vida. Todos nós. Sabe aquele levante do inimigo contra a sua vida, talvez no trabalho, em alguma área, em algum lugar. Há uma unção de Deus sobre a sua vida que vai te ajudar a vencer. Sabe os desafios que nós temos que enfrentar, as lutas, as conquistas que temos que conquistar, a prosperidade, o crescimento, a bênção da família, ver os filhos crescendo, netos, filhos formando, família prosperando. É a unção de Deus que vai fazer isso acontecer na nossa vida. É o Senhor que vai nos levar. É Ele que vai prosperar. Não adianta dizer ou pensar que nós vamos chegar a algum lugar desvinculado ou separado desse Deus. Não vai acontecer. No final, é frustração. Por isso que eu li hoje de manhã aqui, Lucas capítulo 4, Jesus leu Isaías capítulo 61, quando ele diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele me ungiu. Aleluia. Jesus está dizendo, o Espírito me ungiu, e eu vou libertar os cativos, e vou levantar outros ungidos, e vou capacitá-los para a obra e para o ministério. Isso. Quando Paulo está ali em Damasco, todo na terra ali, está cumprindo na vida dele o que o Senhor falou em Isaías 61 e que Jesus leu no livro de Lucas capítulo 4. Jesus estava ali agora através do seu Espírito, levantando o homem e capacitando ele para uma grande obra, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, disse Jesus, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Levar esperança aos aflitos, trazendo-lhes boas novas. Oh, glória a Deus, diga comigo, o Espírito do Senhor, que foi enviado da parte de Jesus, Ele já está sobre mim. Diga, esse Espírito de Deus que está sobre mim, Ele renova o meu chamado, Ele renova a unção de Deus sobre a minha vida. Diga, e Ele me capacita para tudo que Deus vai fazer através da minha vida. Aleluia! Para tudo que Deus vai fazer através da minha vida. Para a glória do nome do Senhor, aleluia, aleluia. Eu olho aqui, eu vejo várias pessoas, novos, né, média idade, já alguma idade, mas para todos nós, Deus tem muitos desafios ainda, aleluia. E quem vai estar conosco nos ajudando? Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso consolador. Que Jesus disse que Ele ia proclamar liberdade aos cativos, colocar em liberdade os aprisionados, proclamar o ano aceitável de Deus, está tudo em Isaías capítulo 61, confortar os que estão em luto,
luto e colocar, tirar as vestes de luto e colocar um óleo de alegria, porque só o Espírito Santo nos ajuda a superar as perdas na nossa vida. É Ele. E diga-se, nesse momento, né, está aqui a irmã Alessandra. Semana passada, agora nós somos no sepultamento da mãe dela, faleceu de câncer, que vinha tratando, mas Deus a levou depois de ver que não dava mais. Mas crente, estava ali buscando o Senhor. Deus continue fortalecendo a vida da irmã Alessandra, porque o luto pode vir, irmãos, mas é nesse momento que o Espírito Santo entra para fortalecer. Sabe por quê? Porque há esperança para nós. Morte não é fim. Deixamos nos encontrar aqui, mas vamos encontrar na glória. Amém? É promessa de Deus. Então, o Senhor, através da unção, Ele tem poder de devolver a beleza de Deus em nossas vidas, que é roubada pelo inimigo. Deus devolve a beleza. O texto de Isaías diz que Deus nos dá vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Óleo de alegria, ao invés de pranto. O Espírito Santo, Ele tira de nós tudo aquilo que está tirando a beleza de Deus da nossa vida e devolve, a fim de que você passe a ser chamado carvalho de justiça, plantação do Senhor, para a glória do Senhor. É a unção de Deus, é o Espírito Santo na nossa vida. É Ele que diz: não temas, porque eu sou contigo. É o nosso ajudador. Aleluia. Aleluia. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Queremos que essa unção aumente no nosso coração. A luta vem, mas nós vamos vencer. Vamos vencer. Romanos 8:37. Todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Quem nos separará do amor de Deus? Tentação tem, irmãos, mas o Senhor é por nós. Aleluia. Isaías 60 é maravilhoso quando diz assim: olha, levanta-te. Outra tradução diz: dispõe-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Sabe o que está querendo dizer? Saia do lugar de trevas e vai para o lugar de luz. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor já se vê sobre ti. E ele entra dizendo: as trevas cobrirão a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti se vê o Senhor. O Senhor. Por que Isaías está dizendo isso para Israel? Levanta e resplandece, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor vê sobre ti. As trevas cobrem a terra, mas sobre ti não. Isaías está lembrando do Egito, quando o povo de Deus viu o Egito todo em trevas durante 3 dias, que nenhum egípcio podia enxergar um palmo na frente do nariz, mas em Israel havia luz em toda a terra de Gósen. Levanta-te para caminhar nessa luz. Isso, irmãos, Deus, que Ele nos ajude. Sabe, Deus encontrou Davi na época dele, encontrou Paulo na época dele, e quer nos encontrar na nossa época, chamada hoje. Para cada época Deus encontra os seus servos e os unge.
e os unge em cada época. E essa é a nossa época de pedir a Deus: aumenta a unção em mim, aumenta a unção sobre mim e o teu Espírito, porque tem muitos desafios, muita coisa para realizar. E quem vai fazer? Você, no poder, a força do Espírito, debaixo da direção do Senhor, firmado pela palavra de Deus. E o Senhor te dê vitória hoje, amanhã. Pode levantar sua cabeça amanhã e fazer o que você tiver de fazer. Levanta a sua cabeça. Se o inimigo quiser vir no meio do seu dia ou na hora que for para vir, levante a cabeça, faça o que Deus te levantou para fazer e seja vencedor no seu propósito, no seu chamado, no seu trabalho. Deixa Deus usar você, que Ele vai te usar. E vai usar você para alcançar o necessitado, o faminto, o oprimido, mais perto que você, do lugar que você estiver. Porque Deus conta comigo, Ele conta com você. E para isso Ele nos deu o seu Santo Espírito. Nós não somos nada, mas o Espírito Santo é tudo em nós. Aleluia. Aleluia ou não? Glória a Deus ou não, irmãos? Aleluia. O inimigo se levanta, mas ele vai cair. Coloca de pé no seu lugar. Aleluia. 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 Aumenta a unção, Jesus. Aumenta a unção, a força do Senhor. Torna-nos mais resistentes nesse tempo, Senhor. Torna-nos mais firmes na rocha nesse tempo, Jesus. Aleluia. Fortalece-nos, fortaleza nossa. O Senhor é a nossa força, Deus. Oh, Deus. Oh, Senhor, olhamos para o Senhor. Tua palavra disse: olharam para Ele e o seu rosto não ficou confundido. Olhamos para o Senhor, Deus. Eu sei que o Senhor é a nossa força. Eu sei que o Senhor nos dará vitória. Eu sei que o Senhor vai continuar abençoando a sua igreja, independentemente do inimigo se levantar, tentar afrontar, tentar derrubar. O Senhor vai continuar abençoando os teus filhos. Aleluia, porque o Senhor disse: eu não os deixarei órfãos. Eu vou pedir ao Pai e Ele vai mandar outro Consolador para ficar com vocês para sempre. Aleluia. 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 Oh, Espírito Santo, o Senhor nos ajudou a chegar até aqui. Muitas pessoas enfrentando lutas na sua casa, mas o Senhor tem dado vitórias. Davi disse: eu fui moço e agora sou velho, e eu jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar pão. Oh, Deus, Senhor é que quebra as cadeias das nossas vidas, Senhor. Como o Senhor tirou as escamas dos olhos de Paulo, a fraqueza de Davi, pequeno, novo. Ah, Deus, Senhor é que dá sabedoria, Deus. Senhor é que unge, Senhor. Eu te peço, aumenta a sua unção em nós. Aumenta a unção do Senhor no nosso coração. Aumenta o nível. Ah,
Deus. Enche as nossas vidas, Senhor. Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo. Mesmo Espírito que ungiu Jesus para suportar no deserto as tentações do diabo e vencer, nos unge também, Jesus. Aleluia. Aleluia. Coloca a mão sobre a sua cabeça em nome de Jesus. A sua mão como símbolo. As mãos de Ananias estavam ungidas e foram colocadas sobre a cabeça de Paulo. Espírito Santo veio sobre ele. Suas mãos sobre a sua cabeça. Libera a unção de Deus. A unção de Deus. Porque não é as suas mãos, não é as mãos de Ananias, não é as mãos de Samuel, não é as mãos de Davi, é as mãos de Deus sobre as mãos destes. É o braço forte do Senhor sobre a sua vida. Mas quando você coloca as suas mãos sobre a sua cabeça, você está dizendo: Deus, é como se a mão do Senhor estivesse agora na minha vida. Então vem e aumenta a sua força, a sua unção, o seu poder, o seu poder sobre a minha vida, Senhor. Aumenta, Senhor, e me fortalece, e renova, Senhor, e enche, e usa, e cumpra os teus propósitos na minha vida, Senhor. Aleluia, aleluia. Receba aí sobre a sua vida. Toma posse do Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, enche a igreja, enche as casas da casa, enche as vidas. Somos morada sua, casas para o Senhor. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, enche. Aleluia. Diga: eu sou cheio, eu sou ungido. Irmã, diga: eu sou ungida para esta época, para esta hora, para a glória do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nós somos os escolhidos e os chamados para essa era, para esse tempo. Aleluia. Que Deus te abençoe poderosamente. Os irmãos que estão também na live, se tiver alguém aí, receba isso sobre a sua vida. Conforte cada coração, abençoa cada vida, Senhor. Nessa oração oramos que o Senhor conforte o coração, continue confortando o coração da irmã Alessandra nesse tempo que ela está vivendo. O Senhor dê a ela força que vem diretamente do teu Espírito Santo para ajudá-la a ficar de pé diante do Senhor até o Senhor chamar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje de manhã eu recebi um telefonema do pastor Antônio Carlos dizendo: pastor da Assembleia de Deus Visão Mundial, presidente da obra da Assembleia de Deus Visão Mundial, a esposa dele faleceu essa noite. Pede que nós oremos. Vamos orar pelo pastor da Assembleia de Deus da Igreja Visão Mundial. Vamos orar. A esposa faleceu. Que o Espírito Santo venha dar vitória, em nome de Jesus. Nós oramos pelo pastor Ribamar nessa noite, nessa hora, Senhor. Sei que a tua igreja tem orado por ele, pelos filhos dele, pelo ministério dele. O Senhor é que fortalece nessa hora de luto.
e dá vitória, Senhor. O Senhor é que abençoa, Deus. Por isso, nós te pedimos que o Senhor venha cercá-lo com a tua força poderosa, com o teu espírito, e confortar o coração dele. Eu sei que o Senhor está fazendo isso. Seus filhos, o Senhor abençoe, Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus, Deus. Aleluia! Porque o Senhor é que dá vitória. Então abençoa a vida do teu servo e a sua família e o ministério que o Senhor tem dado a ele, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? O Senhor é a nossa esperança e o nosso socorro na hora da angústia. Aleluia! Que Deus abençoe a vida de cada um. Querendo Deus, terça-feira nós voltaremos para o culto em nome do Senhor Jesus. Mas nós vamos encerrar agora. Eu creio, eu tenho certeza que Deus abençoou grandemente a nossa vida nesse lugar, nessa noite. Então te prepare, viva o que Deus tem para você. Amém? Então, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vós e sobre a igreja do Senhor sobre a terra, agora e sempre, até a volta do Senhor Jesus. Amém?